vai ficar me cobrando. Boa noite, irmãos. Desejo a todos aí que estão nos acompanhando, a você que vai assistir depois, a paz do Senhor Jesus a você, a toda a sua família, que Deus te abençoe. Agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade, irmãos, de estarmos aqui juntos, mesmo que sejam online, reunidos, né? Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo possa me dar sabedoria para que junto a gente possa crescer no ministério, nos dons, que é o assunto que nós vamos falar um pouquinho hoje. Se você quiser compartilhar o vídeo para alcançar algumas pessoas, para que eles possam estar sendo edificados junto com a gente aqui nesse vídeo, pode compartilhar, pode marcar aí o seu amigo, sua amiga. E hoje, irmãos, a gente vai falar sobre um assunto muito legal e muito importante na nossa vida cristã, na comunidade. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os ministérios e os dons a serviço do reino. Eu não vou compartilhar com vocês hoje qual é cada ministério, mas eu queria compartilhar com você, até porque se fosse a gente ia ter que mais de uma aula, mas eu queria colocar, né, pra gente sobre o ministério, mas a serviço do reino. Como usar o ministério, o que é ministério, né? E falar um pouquinho dos dons também, que é um paralelo um ao outro e juntos eles são uma ferramenta que Deus nos deu para que a gente possa crescer, para que a gente possa se edificar. E é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom, irmão? Então que você possa acompanhar aí junto comigo. Se você quiser pegar uma caneta, um pedaço de papel, marcar os textos que eu vou falar para você, porque não vai dar para a gente ler todos, né? Para depois você averiguar se é isso mesmo, para você acompanhar junto comigo, para você reler depois na sua casa, tá ok? Então vamos lá, irmãos. Ministério, eu quero começar, antes de falar qual a função disso no reino de Deus, falar um pouquinho sobre ministério. O que é ministério? Qual é o significado de ministério? Então vamos lá. No dicionário, se você for procurar o significado de ministério, lá é um substantivo masculino, que ele significa o quê? No dicionário, é a execução de uma tarefa. Então ministério, segundo o dicionário, é a execução de uma tarefa, é a execução de uma obra, de uma atividade, de um trabalho. Então, ministério é a execução de uma tarefa, de uma obra. Será que é isso mesmo que a Bíblia fala? A gente vai entender agora. A maioria das pessoas pensa que ministério hoje é aquilo que envolve pastores e ministros. Ministro de louvor, presbitério,
né? Tem igreja que tem presbitério, tem igreja que quem comanda, assim, vamos dizer, é a diaconia. Hoje existem muitas igrejas apostólicas, né? Então, ministério, as pessoas pensam que é aquilo que envolve os pastores e esses ministros, quando eles desempenham o seu trabalho liderando um grupo chamado igreja. A gente até vê hoje, por exemplo, nas placas de igreja, ministério tal. Não que esteja errado, irmãos, mas não é só isso. Não é exatamente isso que é o ministério, né? O que a Bíblia diz? É isso que a gente pensa, né? Que o ministério é uma pessoa, geralmente um pastor, um apóstolo, um presbítero, que seja, que conduz um grupo de pessoas chamado igreja, né? Como eu disse, a gente vê escrito lá, ministério tal. Mas segundo a Bíblia, ministério simplesmente é simplesmente o exercício do dom de uma pessoa. Então, o ministério, segundo a Bíblia, é o exercício do dom de uma pessoa. Ou seja, é a pessoa exercer o dom que Deus deu para ela, ou o chamado que Deus deu para ela. Pode ser um pastor, pode ser um mestre, pode ser um evangelista, pode ser um profeta, né? Pode ser alguém que cuida de pessoas, pode ser alguém que trabalhe na comunidade, em uma comunidade, sendo um diácono, servindo os irmãos. Quando as pessoas cumprem o seu chamado, elas estão cumprindo o seu ministério. Quando elas exercem o dom que Deus as deu, ele está exercendo o seu ministério. Amém? Então não é só um pastor que exerce o seu ministério quando ele lidera uma igreja. Quando ele lidera aquela igreja, quando ele ensina, ele cuida, ele está exercendo sim o seu ministério. Mas todos nós temos um ministério, né? A seguir e a cumprir, porque Deus ele nos deu ministérios e dons para que nós possamos cumprir esse chamado, para que nós possamos tomar o nosso lugar no corpo de Cristo, para a edificação do corpo. A gente vai chegar nisso. Então, irmãos, ministério, simplesmente falando, é o exercício do dom, é quando eu exerço o dom que Deus me deu, o chamado que Deus me deu. Então eu estou cumprindo o meu ministério. O próprio Pedro, por exemplo, na sua primeira carta, no capítulo 4, no 10 e 11, ele fala assim, então é primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 10, ele fala o seguinte: servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então Deus, irmãos, pela sua graça, ele distribuiu dons aos homens, né? Ele derramou sobre a igreja dons, ele derramou sobre os homens dons e ministérios, né? Que a gente vai falar agora, para que haja edificação da igreja. E para que isso? A gente vai ver agora. Então isso é ministério, irmãos. Você tem um ministério. Eu vou chegar aqui num ponto, não deixe de cumprir o seu ministério, o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? Porque quando você cumpre o seu ministério, você edifica as pessoas que andam com você na comunidade, aquelas que estão fora, que ainda não estão no corpo, né? Não deixe de exercer o chamado que Deus te deu. Talvez você ainda não sabe, mas ore a Deus, busque de Deus, que Deus, ele, com certeza, ele vai te esclarecer. Porque quando você deixa de cumprir um chamado, um ministério que Deus tem para você, não é que você não vai para o céu, não é que Deus vai ficar bravo, é porque pessoas deixam de ser edificadas.
E isso muitas vezes, irmãos, pode fazer mal até para você. Porque a gente acha que porque a gente não exerce um ministério segundo a religião, de estar liderando um grupo, né? E não é isso. A gente se sente menos do que aquele que está liderando, e não é. Né? Tem gente que tem dom, tem ministério, mas ele age de formas não visíveis aos olhos humanos, mas ali nos bastidores, acolhendo os irmãos, exortando, né? Porque tem gente, irmãos, que estão mais à frente, consegue falar melhor em público, né? Mas tem gente que é mais retraído, mas isso não te impede de cumprir o seu ministério. Amém? Porque na multiforme graça de Deus, Ele te usa do seu jeito. É claro que conforme nós vamos crescendo, adquirindo uma maturidade, né, Deus ele vai nos aperfeiçoando. Então nós podemos sim, pelo Espírito, né, essa graça de falar em público, de trazer uma profecia, a gente vai ver isso nos dons, né, de trazer uma palavra de exortação. Mas talvez nesse momento Deus ele vai te usar ali no secreto, com o seu irmão, para exortar, para aconselhar. Amém, irmão? Então, seja um bom administrador do dom que Deus te deu. Né? O próprio Jesus ele fala dos talentos, que também é como se fossem dons e ministérios que ele nos coloca. Né? Não enterre o seu dom como aquele administrador que recebeu um só talento, mas use esse dom, porque Deus ele com certeza vai multiplicar na sua vida. Amém? Então, isso é o ministério segundo a Bíblia. É quando eu exerço o dom ou o ministério ou o chamado que Deus ele tem para mim, né? Como eu disse, não é simplesmente aquele que está lá à frente, mas você pode exercer o seu ministério cuidando das pessoas, alimentando as pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, irmãos. Em Atos dos Apóstolos, quando a igreja ela começou a crescer, houve um problema onde alguns grupos de judeus diferentes eles começaram a dizer, olha, estão cuidando das viúvas, né, judias e não das helênicas, que era um povo, uns judeus mais distantes, assim, vamos dizer. Então elas estão. E o que aconteceu? Começou a surgir um atrito. Aí Pedro ele fala que, olha, não é lícito que nós deixemos o ministério da palavra e da oração para cuidar desses assuntos. Então vamos escolher alguns homens cheios do Espírito Santo, homens que têm um bom caráter, que são homens de boa índole, né? De bom testemunho, para que eles cuidem desses assuntos. Então ali surgiu, né, um tipo de ministério de cuidar das viúvas. E eles foram chamados de diáconos. Então eles tinham um ministério de cuidar, como se fossem pastores. Mas em vez de cuidar, exortando e levando a palavra de Deus, eles recolhiam os alimentos que eles recebiam e dividiam com as viúvas e com os necessitados. Então aquilo era um ministério, eles cuidavam, foi um dom que Deus deu para eles de servir, né? E isso não os impedia de também praticar os outros dons que eles tinham. Por exemplo, Estevão, ele foi escolhido como um desses diáconos que alimentava as viúvas, os órfãos e cuidava dos mais necessitados, mas isso não o impediu de ter o ministério da palavra. E a gente vai ver em Atos 8, por exemplo, o discurso maravilhoso que ele faz, um grande conhecedor do Antigo Testamento e de Jesus. Então a gente vê que uma coisa, irmãos, não abafa a outra, né? Eu posso servir o meu irmão trazendo a palavra, uma profecia, né? Colocando em prática um dom que Deus me deu, mas isso não faz de mim melhor, estar sempre ali à frente. Não, eu posso agir assim, à frente, levando a mensagem aos irmãos, né? Mas eu também ajo ali embaixo. Eu também ajo ali junto com meus irmãos, porque o ministério não torna ninguém maior do que o outro. Pelo contrário,
o ministério, ele mostra algo maravilhoso que Cristo nos ensinou. O ministério, ele mostra cooperação. Nós somos cooperadores uns dos outros, né? Então, agora eu queria que a gente fosse para Efésios 4, que eu vou ler aqui com vocês, irmãos, sobre os ministérios. E queria colocar algumas coisas para vocês que talvez a gente vê, né, que não vão conforme o Evangelho nos ensina, conforme Jesus nos ensinou, ou conforme o Espírito traz através dos apóstolos. Então, lá no Efésios capítulo 4, a gente vai ler aqui, ó, a partir do 1 ele fala o seguinte: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado: quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muito prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, irmãos, a gente vai lendo até aqui que Deus é Ele que derramou dons sobre os homens e Cristo repartiu conforme a medida da sua graça, né? E Ele que distribuiu esses dons e Ele ministérios que são chamados para cada um, para cada pessoa, para cada grupo de pessoas. E como a gente leu aqui, ele fala: assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Antes da gente ver o porquê que ele designou algumas pessoas para isso, né, eu queria deixar uma coisa bem clara. Hoje, irmãos, se ensina uma hierarquia, né? Veja, eu não vou dizer que não existe, que Deus não chamou algumas pessoas para liderar, né? Para estar à frente de um grupo. Mas existe uma diferença muito grande de você estar à frente para exortação, para edificação, para que aqueles que lideram não sejam donos do rebanho, mas cuidadores, que é muito diferente. Dono é Deus, dele é o rebanho. Aqueles que cuidam, que lideram, são cuidadores, são administradores. Pedro, nas suas cartas, ele fala que o pastor, ou seja, aquele que cuida do rebanho, ele não deve ser aquele tirano que toma posse do rebanho, ou seja, das pessoas da igreja, como se ela fosse dele, sendo um tirano, um aproveitador, né? Um mau caráter. Pelo contrário, que ele seja o maior exemplo. Como ser o maior exemplo? Servindo justamente esses
E hoje, infelizmente, a gente vê o contrário. Os homens usurpando desse poder que não lhes pertence, se achando donos do rebanho. Mas o dono do rebanho é Cristo. Foi Ele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Amém, meus irmãos? Nós somos administradores dos dons que Deus nos deu, de tudo que Ele nos deu. Que a vida é um dom de Deus. Amém? Então, irmãos, e outra coisa também, a gente lê que apóstolos e profetas, então hoje se ensina muitas vezes uma hierarquia, né? O apóstolo é primeiro, o profeta é segundo. No reino de Deus, irmãos, a única hierarquia que existe é Cristo é o cabeça e o resto é corpo, né? E a gente vai entender o porquê que ele instituiu assim. Então não existe mais essa hierarquia, essa pirâmide gospel, né? É o pastor, presidente. Não, irmãos. No reino de Deus, Cristo é o cabeça e todo mundo é servo. E todo mundo é cooperador. E todo mundo é administrador do dom que é de Deus, que nem é nosso. Amém? Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do céu, do Pai das luzes. Então é um dom de Deus. Ele que nos deu. Nós administramos. Nós exercemos esse ministério. Amém? Então, irmãos, não existe isso. Não existe essa hierarquia, né? Até porque hoje se usam esse título de apóstolos com um estrelismo que não se acha nas Escrituras. E desculpa o que eu vou falar, mas é a realidade. Se você comparar os apóstolos bíblicos com esses apóstolos contemporâneos nossos de hoje em dia, não tem muito a ver, irmãos. Hoje eles usam mais como um título para querer dizer que é maior. Então, a visão vem pelo apóstolo. Não, a visão é Cristo, Ele é a verdade. Ele é a verdade, né? Deus disse 2 vezes, este é o meu Filho amado, a quem vocês vão ouvir. Os apóstolos, irmãos, eles transmitiram a mensagem de Cristo. Deus não trouxe uma nova verdade. Não, a verdade era Cristo. Eles transmitiam a verdade que Jesus transmitiu. O próprio Cristo disse que Ele iria para o Pai. Mas quando viesse o Espírito Santo, o Consolador, o que Jesus disse? O Espírito Santo faria o quê? Ele confirmaria as palavras que Jesus tinha dito, né? E os instruiria para que eles passassem adiante. Amém? Claro que tem coisas que a gente vê na Bíblia que eles trouxeram um ensino para nós, mas baseados no Evangelho de Cristo. Não foi uma invenção dos apóstolos. Hoje tem muita invenção, tem muita visão de homem. Mas Cristo, Ele é o Evangelho, Ele é o centro do Evangelho. As suas palavras são espírito e são vida. As palavras de Cristo, através dos apóstolos. Amém, meus irmãos? Então, não existe. Até porque a palavra apóstolo significa mensageiro. Aquele que leva a mensagem. Não é um título de rei, de maior do que ninguém, não. Pelo contrário, você vai ver que os apóstolos, eles serviam muito mais do que os outros. Amém, irmão? Não estou aqui falando mal de apóstolo nenhum. Eu só quero que você, por si só, que o Espírito te ajude a compreender a diferença de um para o outro, né? Sempre olhando para Cristo. Amém, irmão? E para que também esses não te enganem. Porque Deus, ele institui também homens para cuidar do seu povo, para que os enganadores sejam desmascarados também. A gente vai entender aqui. Então ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E outra coisa também, irmão, não estou querendo dizer que você não tem que respeitar os pastores, né, os profetas, desde que ele seja um homem que anda no Evangelho, nós devemos todo respeito, não porque, mas um para com os outros, né? Devemos respeitar, sim. Eu tenho muito apreço aos pastores que me ensinaram, que cuidam da minha vida, amém, irmão? Mas não como ensinam hoje, que se eu não tiver, eu não vou ter a graça de Deus sobre a minha vida. Não,
Não é isso. Nós devemos respeitá-lo sim, honrá-lo sim, né? Mas não como ensinam hoje. Onde você, tudo da sua vida, você tem que falar para ele que senão sua vida não vai ser abençoada. Pelo contrário, a gente vai entender aqui, irmão. Ó, deixa eu ir lá para vocês verem. Então, ele instituiu, designou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Aí ele vai explicar o porquê que ele designou. Ó, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, por que ele designou apóstolos, profetas, evangelistas? Qual é o propósito dele ter designado? Não é para que esses dominem sobre os de baixo, não. Não é isso. O propósito é totalmente diferente. Para quê? Para que esses, exercendo seus ministérios e dons, profetizando, que não é aquilo, profetizar, eu profetizo uma semana de bênção, não. É profetizar a palavra, irmãos, é pregar a palavra, né? Evangelistas, aqueles que vão, por exemplo, Filipe, quando ele ia e pregava sobre Cristo, as pessoas se convertiam. Aí está em Atos dos Apóstolos, depois Pedro foi lá e confirmou que ele estava pregando, aí depois Pedro confirmou, viu que ele pregava o Evangelho, aí eles começaram a orar, e as pessoas começavam a receber o Espírito Santo, né? Pastores, aqueles que cuidam. Então, por exemplo, nas viagens missionárias, Paulo, ele chegava num lugar, irmãos, né, como um apóstolo, que é o que? Um mensageiro, ele trazia a mensagem do Evangelho, que é Cristo crucificado, é aquele que ressuscitou o terceiro dia, e ali aqueles que se convertiam ao Evangelho de Jesus, eles iam se juntando e Paulo ia os ensinando sobre o Evangelho, sobre as questões do Evangelho, né? E quando ele ficava ali por um tempo, e o que ele fazia, irmãos? Ele precisava ir em outros lugares, ele, né, cuidava, ele administrava, ele ia a novos lugares pregar. O que ele fazia? Do grupo que se convertia, que formava ali a igreja, ele olhava e via homens mais que já tinham atingido uma maior maturidade, homens de bom testemunho, e via que aqueles homens tinham um chamado de cuidar, de ser um pastor, de ser um mestre, e deixavam ali esses homens cuidando do povo, cuidando da igreja, né? E cuidando não é dominando, irmão, é cuidando, é diferente. Cuidar é exortar, é amar, é ajudar, é exortar na palavra, é aconselhar. E outra coisa também, né? Para que não venham lobos de fora, ou seja, homens que transvestidos de ovelha, mas no seu íntimo são lobos, que querem entrar no meio do povo de Deus para ter vantagem própria. Para isso também que Deus instituiu. A gente vai ver aqui. Então o propósito é de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, ou seja, para que os santos todos cresçam juntos no ministério e exerçam o ministério. O que ele está querendo dizer? Para aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que eles sejam aperfeiçoados, para exercer o dom que Deus deu a cada um, para que o corpo de Cristo seja edificado. A gente vai ver nos dons também, irmão, sempre nunca é para benefício de si próprio, sempre é, irmão, ministério e dom, para que o corpo seja edificado, para que todos nós sejamos edificados, até que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que nós sejamos edificados, para cumprir a obra do ministério. Para quê? Para que nós possamos crescer, para nós alcançarmos a maturidade, atingindo a medida e estatura, ou seja, para que nós possamos atingir a mente de Cristo, pensar igual a Cristo, andar igual a Cristo, ser um cristão, para que nós possamos crescer e nos tornar a imagem e semelhança de Cristo no caminhar da nossa vida cristã até o dia que o Senhor vier nos recolher. Amém? Então esse é o propósito, irmãos, de Deus instituir homens para o ministério.
Estão entendendo o que é ministério? Né? E por que Deus institui pastores? Não é para dominar, isso está errado. É para edificar o corpo. É para que eles possam cuidar, né, do corpo, cuidar uns dos outros. Isso também, irmãos, não quer dizer que o apóstolo ou o pastor, o mestre é maior do que o que não é. Não. No reino de Deus somos todos iguais, com funções diferentes, com dons diferentes. E um edifica o outro. Nós nos edificamos para que nós alcancemos, como ele disse aqui, para que nós alcancemos a unidade da fé, a fé em Cristo, a fé no Evangelho, nas palavras de Jesus e do conhecimento do Filho de Deus. E qual é o objetivo da edificação, de crescermos juntos, de atingirmos uma maturidade? O objetivo, a partir do 14, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então, irmãos, o objetivo é que nós cresçamos para não ser mais como criança, para que o Espírito Santo agindo em nós, a gente tenha consciência do reino de Deus, do Evangelho de Cristo, né? E como homens e mulheres maduros em Cristo, em Deus, no reino de Deus, nós possamos ter maturidade e não sermos mais levados para lá e para cá por ondas teológicas, por teologias humanas, por ventos de doutrinas de homens, e nem permitir que os lobos, né, pessoas aqui maliciosas, levem os incautos. O que é um incauto? A pessoa que tem um pouco conhecimento ainda. Aquela que, uma nova convertida, por exemplo, que se converte aí, então esses homens maliciosos levam essas pessoas por ventos de doutrinas de homens, não do Evangelho, né? Induzindo os incautos, uma pessoa que tem pouco conhecimento ao erro. Às vezes são pessoas de bom coração, de boa vontade, mas que são induzidas ao erro por pessoas maliciosas. Então nós, alcançando a maturidade, temos essa responsabilidade diante de Deus, no seu reino, de também pregar a verdade e viver essa verdade a ponto de desmascarar pessoas maliciosas, falsos homens de Deus, para que eles não induzam aqueles de pouco conhecimento, aqueles que são novos convertidos ao erro, mas para que eles possam seguir a verdade do Evangelho, mesmo com ainda pouco conhecimento, até que eles alcancem a maturidade, né, do ministério, na obra de Cristo, do conhecimento do Filho de Deus. Amém, irmãos? Então é isso. Aí ele fala, longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? É o apóstolo? É a visão apostólica? É o pastor presidente? É a placa da minha igreja? Não, o cabeça é Cristo, Ele é o cabeça. Amém? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, Jesus. Ele é o cabeça, irmãos. Não é um homem, é Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, todos ajustados e unidos pelo auxílio de todas as juntas, ou seja, de todos aqueles que estão exercendo o seu ministério. Amém? Cresça e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Então, irmãos, os ministérios são para isso, para que a gente possa crescer, estar unidos, crescendo em maturidade. E hoje o que a gente vê, irmãos? Para mim e para os dons. A gente vê o quê? Né? Infelizmente, a gente vê no tempo bíblico que eles
pregavam o Evangelho, que eles ensinavam, exortavam, para que as pessoas crescessem. É claro que tinha problemas, a gente vai ver um dos aqui na carta aos Coríntios, em questão aos dons, e tinha muitos outros nas outras igrejas. Mas os apóstolos sempre ensinavam e discipulavam outros para que eles ensinassem. A gente vai ver Timóteo, Tito, que eram pastores de igrejas ali, né? E para quê? Para que eles crescessem, andassem no Evangelho com suas próprias pernas. Infelizmente hoje, né, a religião parece que ela quer que as pessoas não cresçam. Por quê? Porque quando não se cresce, você pode dominar pessoas. É como se fosse uma criança. Você dá ordem, não pode, não faça. Mas o Evangelho é diferente. O Evangelho, Deus instituiu ministérios e dons para que a gente se edifique, cresça e caminhe com as próprias pernas. Para quê? Para que você seja um discipulador também, né? Não precisa ser aquele que fica lá na frente, mas ali na sua vida, no seu cotidiano, você pode ser uma pessoa que cuida, que exorta, que edifica a vida das pessoas para que elas possam crescer, né? E andar com suas próprias pernas no Evangelho, né? E para que elas também se tornem discipuladoras de outras pessoas, né? Jesus dizia aí de fazer discípulos, ensinando e batizando. Esse é o propósito, irmãos. Amém, irmãos? E para terminar, o apóstolo Paulo, por exemplo, em Colossenses 4,17, ele exorta, por exemplo, Arquipo, que talvez em um certo ponto não estava cumprindo o seu ministério. E Paulo exorta para que ele cumprisse o seu ministério. Veja, irmãos, exortar é diferente de mandar. Por quê? Porque aquilo que Deus tinha dado para Arquipo, ele não exercendo, pessoas estavam deixando de ser edificadas. Né? A questão é a edificação do corpo. E não é, como a gente vai falar no dom, para promoção própria do ser humano. Não, é para edificação do corpo, é um bem comum de todos. Não é para mim, não é para você. É para o bem comum de todos, da comunidade, do reino de Deus. Tá bom, irmão? Aí agora a gente vai falar um pouquinho dos dons, né? Como eu comecei a falar aqui para vocês, agora a gente... então você pode anotar aí, tá, irmãos? É Efésios 4, do 1 ao 16, depois se você quiser ler com calma. E aquela parte que Pedro fala de administrar o dom também é 1 Pedro 4, 10 e 11. E Colossenses 4, 17, quando Paulo ele exorta Arquipo para que ele cumprisse o seu ministério. Aí, irmãos, os dons é praticamente a mesma coisa, irmãos, né? O dom Deus instituiu para o benefício de todos. Quero ler aqui com vocês a carta de 1 Coríntios, no capítulo 12, que ele diz o seguinte. 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Sabeis que quando erais pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Portanto, eu vos afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer, maldito seja Jesus. Da mesma forma, ninguém pode declarar, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministério,
mas o Senhor é o mesmo. Então, irmãos, existem vários tipos de ministérios, mas o Deus é o mesmo. É o mesmo Deus de todos, que está sobre todos, que age em todos para com todos. Há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, Deus, ele atua, o dom, ele vai atuar na tua vida, não da mesma maneira que atua no outro, né? De formas diferentes. Eu tenho um tipo de personalidade, você tem outra, né? Um é mais retraído, o outro já fala mais alto, o outro já tem mais facilidade de falar em público. Tem gente que gosta mais de nos bastidores. É claro, irmãos, que tudo o Espírito Santo ele vai trabalhando e há essa capacitação do Espírito Santo também. Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, exercer o seu ministério de uma maneira que ela jamais imaginou. Então o Espírito Santo ele pode fazer, claro, mas há atuações diferentes também. Ninguém é igual a ninguém, né? Então Deus é quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Então a cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito. Mas para quê? Qual é a finalidade? Não é, irmãos, promulgação própria, não é aquela questão, olha, eu sou espiritual. Não. Se não for para edificar o meu irmão, irmãos, qual a finalidade? Para mim me aparecer? Para quê? Qual é a finalidade disso? Se eu exercer o meu ministério, se eu não exercer o meu ministério, o chamado que Deus me deu, e não usar os dons que Deus me deu para edificar os meus irmãos, então não tem outro sentido de eu usá-los para me aparecer. Eu só vou estar perdendo com isso, né? Agora, quando eu coloco em prática o meu ministério e uso meus dons para benefício dos irmãos, para edificação, para crescimento, aí, irmãos, consequentemente o reino de Deus cresce, há conversões, né? Não se sobrecarrega um ou dois para fazer tudo, mas se essa multiplicação da multiforme graça de Deus retribui, né? Para que todos exerçam o seu ministério e todos sejam edificados e todos se ajudem e uns carreguem os fardos pesados uns dos outros. Esse é o sentido de Deus dar dons e ministérios aos homens, para crescimento, para edificação, para crescermos em maturidade do conhecimento de Jesus, do seu Evangelho. Amém, irmãos? Então a finalidade é que todos nós sejamos beneficiados. Então, pelo Espírito, a um é dada a palavra. Quero só, antes de ler aqui, dar um exemplo para vocês. Na igreja de Coríntios, no capítulo 14, Paulo, por exemplo, ele vai repreender a igreja, porque o que acontecia, irmãos? Se você for ler a igreja de Coríntios, era uma igreja que tinha todos os dons, os 9 dons que a gente vai ler, tinha, né? Mas tinha um dom que era muito evidente, por exemplo, o dom de falar em línguas. Então eles falavam em línguas. Só que o que começou a acontecer, irmãos? Uns falavam em línguas e outros não. Então começou aquele atrito que vira obra da carne. Por quê? Porque vira facção dentro da igreja. Então tem um grupo que fala e um grupo que não fala. Aí aquela briga. Aí hoje em dia tem muito disso. Então a pessoa que fala em línguas, ela é cheia do Espírito Santo. E a que não fala, muitos falam até que ela não tem o Espírito Santo. E fica e aí a pessoa que fala em línguas já olha para quem não fala com um olhar de superioridade. Era o que acontecia lá. Aí Paulo vai repreender, olha, isso é meninice, isso é facção, isso é obra da carne. E aí ele fala, olha,
ele expõe um ponto, ele fala, aquele que profetiza, ele é maior do que o que fala em línguas. E maior, irmão, não é que ele é mais. Você vai entender o contexto que ele está querendo dizer o quê? O que fala em línguas e não tem ninguém que interprete, ele fala só entre ele e Deus. Então ninguém, se você estiver falando em línguas no meio de 20 pessoas e não tiver interpretação, Paulo vai falar, ó, você não vai edificar nada. Você pode falar, ele até fala, você pode falar 10.000 palavras em língua. Se não tiver quem interprete, ele fala, eu prefiro profetizar 3 palavras que as pessoas entendam, para que aqueles que ouvem sejam edificados. Entendeu, irmãos? Por que de ser maior? Não é que ele é mais importante ou maior. É porque o dom de línguas, se não tiver quem interprete, é só entre você e Deus. O seu espírito fala com Deus. Mas quando você, o que profetiza, ou seja, o que prega o evangelho, ele fala, exorta através da palavra, todo mundo entende e é edificado por aquela palavra. É isso que ele está querendo dizer. O contexto é esse. E hoje, irmãos, infelizmente, tem isso ainda. Então, a pessoa falar em línguas, irmãos, o que não fala em línguas não é nenhuma evidência na Bíblia que ela tem o Espírito Santo. Nem o que fala em línguas é evidência que ele é cheio do Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito Santo é aquela que atingiu o caráter de Cristo. Aquela que anda como Cristo andou, né? O próprio Cristo disse que uma árvore não se reconhece pelo dom, mas é pelo fruto. O dom é importante? É importante. Edifica o corpo? Edifica o corpo. Edifica a mim mesmo? Edifica. Eu devo buscar? Eu devo buscar os dons. Amém, irmão? Mas o dom não é evidência que a pessoa é cheia do Espírito Santo. O próprio Cristo disse, né, que a árvore se conhece pelo fruto e não pelo dom. Amém? Então eu devo buscar os dons, sim, porque é para a edificação da igreja, né? Então aí ele vai falar para que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo Espírito é outorgada a fé, a outro pelo Espírito dons de curar, a outro poder de operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro a interpretação das línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações. E ele as distribui individualmente, a cada pessoa conforme deseja. Então quem distribui os dons, irmãos, é o Espírito Santo. A cada uma conforme ele deseja. Amém? Isso não nos impede de buscar. Então, irmãos, tanto os ministérios quanto os dons, eles servem com a finalidade de benefício de todos, né? Edificação de todos, do corpo de Cristo, de todos, para que a gente possa crescer na fé, no conhecimento da verdade, como Paulo orava pela igreja. E nos dons também, irmãos, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que ela tem o dom de cura, por exemplo, né? A Bíblia até diz que o dom de cura acompanharia os evangelistas que iam. Você vai ver, por exemplo, para que serve, por exemplo, o dom de cura, irmãos? Hoje, infelizmente, né, tem um apóstolo, ele tem o ministério tal. Aí supostamente ele realiza curas. Mas qual é a diferença, irmãos, que tinha na Bíblia que erradamente colocam hoje? Então usam essas curas e esses milagres para
para promover a placa ou o nome da igreja. Geralmente essa igreja tem uma cúpula de homens que comandam e que infelizmente enriquecem à custa do povo da igreja. Então o que acontece? Hoje se usa isso para promover o ministério. Promover o ministério que eu digo é promover a placa da igreja, o nome de uma igreja, por exemplo. E esses homens enriquecem às custas disso. Mas na Bíblia é diferente. Você vê, por exemplo, os apóstolos, você vê, por exemplo, o evangelista Filipe em Atos capítulo 9 e 10, você vê Paulo, você vê tantos homens de Deus. Eles tinham esse dom de curar. E o que acontecia, irmãos? Qual era o propósito disso? Qual o propósito de Deus dar dons de cura aos homens? Não é promover a si mesmo, a placa da igreja. Não. O que acontecia? Exclusivamente é isso. Quando eles chegavam a algum lugar e falavam de Cristo e do seu poder, né, tinham ali pessoas doentes, coxos. E o que acontecia? Eles oravam por essas pessoas. E Deus curava essas pessoas. E essas pessoas, através desses sinais visíveis, elas criam no poder de Deus. Elas acreditavam, nossa, é verdade, porque nenhum homem pode fazer isso, só Deus pode fazer isso através dos homens. Então, através desses sinais, as pessoas criam no Evangelho, elas criam em Cristo. O próprio Jesus, ele fazia sinais para quê? Para que as pessoas crescem que ele era o Filho de Deus. Vou te dar um exemplo, irmãos. Um dos sinais, Jesus ele era o Messias, que o Antigo Testamento profetizava por uma nova aliança, né? E a Bíblia diz que o Messias ele faria alguns sinais que nunca tinham sido vistos, Um sinal, por exemplo, curar um cego de nascença. Né? Os próprios judeus diziam que só o Messias poderia curar um cego de nascença. E os evangelhos mostram que Jesus curou um cego de nascença. Que não me recordo a idade, mas se eu não me engano já tinha 38 anos. Então Jesus curou o que? Através dessa cura, desse sinal, só o Messias pode fazer uma cura dessa. Outra, por exemplo, era curar leprosos. Né? Só o Messias poderia curar um grande número de leprosos. A gente vai ver no Evangelho que Jesus curou muitos leprosos. Então, irmãos, os dons são para isso. Né? Há dons que são para a edificação da igreja. Né? E há dons que são, quando usados, eles servem para que os incrédulos vejam e creiam que Jesus ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Então é para edificação, é para que as pessoas creiam, para que elas cresçam, para que as pessoas sejam edificadas. É para o benefício de todos. Os dons, irmãos, tem dom que é para a igreja, por exemplo, uma profecia. Se você falar uma profecia, talvez para alguém que não ele vai falar loucura. Né? Mas quando ele vê alguém curando, nossa, em nome de Jesus, então ele crê. Então é para isso. Não é para promulgação própria. Se eu usar com essa finalidade, eu estou errado. Diante do Evangelho isso não está certo. Né? Miserável homem que sou. Mas se eu uso o dom que Deus me deu, se eu exerço o ministério que Deus me deu, que Deus te deu, o dom que Deus te deu, para a edificação, aí, irmãos, eu vou estar cumprindo o que Jesus deixou no seu Evangelho. Amém? E por aquilo que os apóstolos e hoje a gente fala. Tá bom, irmão? Então, que você possa ser edificado por essa palavra. Que em nome de Jesus, o Espírito Santo possa te esclarecer através, né, do conhecimento que você adquiriu até hoje, dos dons, do ministério, que Deus ele possa te abençoar para que você possa entender e colocar em prática o seu ministério, o seu dom,
para que nós possamos ser edificados, porque somos cooperadores e edificamos um ao outro. E para terminar, irmãos, eu queria deixar uma passagem com vocês que eu estava lendo esses dias em Mateus, aonde Jesus ele fala o seguinte, que grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E ele fala, ore para que o Senhor da seara mande os trabalhadores. Então, irmãos, o que eu oro, em nome de Jesus, é para que você entenda a graça de Deus, que pela sua misericórdia e graça, Ele te deu o dom, Ele te deu o ministério. E grande é a seara, irmãos. E às vezes eu olho, não estou menosprezando ninguém, mas poucos são os trabalhadores em uma seara tão grande, no mundo de tanta maldade. Então eu oro para que em nome de Jesus, não só você, mas eu também, possa entender a grandeza desse ministério, desse chamado, desses dons que Deus nos deu, que Deus derramou sobre nós, para que nós possamos colocar em prática, para que nós possamos nessa grande seara alcançar pessoas para Cristo, para que elas possam usufruir do reino de Cristo, desse reino de paz, desse reino de amor, desse reino de alegria. Tá bom, irmãos? Desejo que Deus te abençoe grandemente, que você tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana. Compartilha, marca o seu amigo para que ele possa ser edificado por essa palavra. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe a todos. Uma boa noite.